Olá, muito bom dia. É um prazer estar com você nesta manhã para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje é a última lição do trimestre da revista Compromisso, lição 13, que trata especificamente de uma carta muito bonita, uma carta que sai como as outras do coração, direto do coração do apóstolo Paulo, mas é uma carta bem particular, bem pessoal. Carta de Paulo a Filemon. Eu quero orar com você, mas já pedi que você possa curtir, compartilhar esse vídeo para que ele alcance outras pessoas e que juntos possamos aqui nos apoiarmos na palavra de Deus. Pedir que Deus abençoe o nosso coração, possa conduzir a nossa mente a fim de que apreendamos tudo aquilo que nós carecemos. Vamos orar nesse momento e depois nós vamos dar continuidade na leitura do texto e aplicação da palavra de Deus à nossa vida. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado por toda a equipe que tem trabalhado para que esse ensino seja propagado. Pedimos ao Senhor que abençoe a equipe de transmissão, a equipe de edição, de gravação. Ó Deus, cuide da sua vida e também de sua família. Eu peço ao Senhor agora por cada pessoa que acompanha, já estar aqui conectada conosco para estudarmos juntos as Sagradas Escrituras, que a mão do Senhor seja sobre cada vida, sobre cada família. Abençoe a nossa igreja, a primeira igreja batista de Niterói. Abençoe as pessoas que ainda vão chegar, Deus, nesse caminhar do ensino e vão acessar noutros momentos. Mas a minha oração é que a Tua palavra encontre um lugar muito especial, Deus, em todos os corações. E que consigamos, de fato, colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que nós recebemos do Senhor por intermédio da exposição da Tua palavra. Essa é a minha oração e a faço no nome de Jesus. Amém. Nós temos três personagens principais dentro da carta de Paulo a Filemon. No primeiro momento nós podemos olhar para a vida de Paulo, que é o autor dessa carta e que ao seu lado tem Timóteo, mas nós vamos destacar aqui a vida do Paulo. No segundo momento nós temos a vida de Filemon, que recebe, ou seja, é o destinatário deste documento, dessa carta do apóstolo Paulo. E no meio nós temos o motivo dessa carta. Essa carta tem um principal motivo, que é uma pessoa, que é Onésimo. Então, dentro desses personagens, nós vamos caminhar, nós vamos conhecer, nós vamos entender a vida dos personagens. É claro que de Paulo nós temos mais informações e temos estudado e sempre trazido aqui informações sobre a sua vida missionária, sobre o seu ministério, sobre as suas viagens, sobre as suas cartas. Mas é importante nós entendermos também a vida de Filemon. E também entender por que Paulo direciona a carta a Filemon, entendendo, portanto, a vida de Onésimo. Quando nós analisamos estas personagens, quando nós olhamos para o texto, nós conseguimos então extrair lições importantíssimas para a nossa comunidade de fé, para o nosso caminhar de fé, para a nossa vida. Essa carta é uma carta muito relevante no Novo Testamento, não apenas no Novo Testamento, mas é muito relevante também na história da cristandade, e não diferente para nós que a recebemos como palavra de Deus. Aqui nós vamos encontrar princípios cristãos, princípios que foram apreendidos de Jesus Cristo e transmitidos, portanto, por intermédio de Paulo. É um texto extremamente relevante para os nossos dias. Olhar para esse texto, olhar para o nosso cenário, fazermos perguntas ao texto e a nós mesmos diante daquilo que vivenciamos é muito importante. Essa carta, eu preciso ainda dizer e elogiar, para mim é o xodó, é a coisa a mais bonita. Eu gosto de me aproximar, de me apropriar, de ler. Toda vez que leio, gosto então de ter o texto bem pertinho de mim. Carta de Paulo a Filemon é o menor escrito do Novo Testamento, mas é extraordinário, é fantástico, é inovador, é uma potência de mudança interna para o externo, conforme vamos apontar mais para frente. Portanto, peço que você esteja atento à leitura do texto. Você pode abrir a sua Bíblia no seu aplicativo, pode abrir a sua Bíblia
em papel. Se você não pode acessar o aplicativo ou abrir a Bíblia em papel, você pode ouvir, porque nós vamos fazer a leitura no capítulo 1, que é o único capítulo da carta, do versículo 4 ao versículo 7. Depois nós vamos lendo o 8 até o 21, que é a segunda parte. Combinamos assim: a primeira parte, ou seja, o que antecede a nossa primeira parte, que seria a saudação, Paulo escreve e vai então, de fato, saudar, né, as pessoas que vão receber a sua carta. Então a gente não precisa ler, só precisa aqui, já nessa introdução, pontuar e dizer quais são as pessoas que vão receber a sua carta. Paulo está escrevendo e ao seu lado está Timóteo, e ele vai direcionar a sua carta para Filemão. Ao lado de Filemão temos duas pessoas, temos a Ápia e temos o Arquipo. E possivelmente essa carta, essas pessoas estão dentro de uma comunidade local. E isso é interessante. Tudo indica que esta igreja, a qual Paulo fala já no versículo 2, e a igreja que está em tua casa, é possivelmente a igreja de Colossos. A carta que Paulo escreve aos Colossenses é uma igreja. Dentro dessa igreja você tem Ápia, tem Arquipo, tem Filemão. E dentro da casa de Filemão você tem a igreja. Essas coisas estão dentro de um mesmo cenário. Deixa eu só explicar para você que as pessoas que tinham um terraço no mundo antigo eram pessoas com condição financeira um pouco mais elevada. Talvez os documentos históricos nos apontem esse insight, essa dica. Então, Filemão, como alguém que poderia não ser muito rico, mas que tinha uma condição confortável, ele tem escravo, nós estamos falando do escravo Onésimo, e ele tem um terraço na sua casa. Então a igreja se reunia no terraço. Hoje é fácil de terraço. Às vezes a gente faz o terraço até para a goteira não infiltrar dentro da casa. Então a maneira que nós encontramos de resolver um problema é fazendo um terraço. Isso é muito comum. Então hoje o terraço ele é facilitado. E é legal ter terraço, ter uma churrasqueira no terraço, né? Mas o bacana e o bonito aqui é que tinha uma igreja. Possivelmente uma igreja, e a igreja de Colosso que se reunia no terraço da casa de Filemão. Essas coisas estão conectadas e nós vamos perceber o que Paulo de fato deseja com essa sua carta. Uma carta que não é carta assim que a gente pode classificar. Talvez a melhor classificação seria um bilhete, mas um bilhete transformador. Um bilhete extraordinário, um bilhete fantástico, um bilhete com potencial enorme de transformação. De lá e também de cá. Versículo 4, então já introduzi aqui com você, os versículos 1, 2 e 3, que é a saudação. Versículo 4 é o conteúdo da carta. E o conteúdo começa dizendo: sempre dou graças ao meu Deus por vocês em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática, Filemão, a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Versículo 7 diz: seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Até o versículo 7, neste primeiro momento. Os três personagens, retornemos a essa ideia: Paulo, Onésimo e Filemão. Filemão, em algum momento da sua vida, recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e pelo que tudo indica, por intermédio do apóstolo Paulo, de uma pregação de Paulo. Então, Filemão, que é senhor de um escravo esse chamado Onésimo, recebe Jesus Cristo e agora vai receber um documento do apóstolo Paulo que intercede pelo seu escravo fugitivo. Onésimo fez alguma coisa, e com uma gravidade considerável, que ele decidiu, para não pagar pelo prejuízo, e pagar inclusive na própria pele, naquele momento que foi descoberto o prejuízo dado, ele foge, e não apenas foge, mas ele busca uma carta de recomendação. Ele deseja voltar para a casa do seu senhor, mas ele não pode voltar sem um apoio, ele não pode voltar no escuro, ele não pode voltar sem nada lhe dando um amparo.
Já que Paulo tinha um contato com Filemon, e nós vamos percebendo isso de acordo com a leitura do texto, o texto vai dando esses indícios. Já que Paulo tinha contato com Filemon, Filemon era senhor de Onésimo, Onésimo senhor de Filemon, Onésimo possivelmente tinha um conhecimento de Paulo. A gente não sabe o contato, se ele era muito próximo ou distante, mas Onésimo quando vai em direção ao Paulo, sinal que ele já conhecia o apóstolo Paulo. E Paulo está na prisão, nós já falamos sobre isso. E a prisão de Paulo é uma prisão domiciliar, o que possibilita, portanto, de receber pessoas. E agora recebe um fugitivo. Paulo, prisioneiro, recebe um escravo que foge do seu senhor pelo prejuízo já dado. E nós vamos, novamente, na leitura do texto, perceber os indícios. Por que Paulo lá na frente vai dizer, olha, se ele lhe deu prejuízo, coloca na minha conta. Isso é bonito demais. A carta é linda, vocês estão percebendo o meu olhar de admiração por essa carta. Mas agora, Paulo está ali ao lado com o escravo fugitivo e apresenta o que já havia apresentado para o seu senhor, a mesma salvação e a mesma possibilidade de remissão dos pecados, de transformação. O que ele havia apresentado para Filemon, em outro momento, apresenta para Onésimo. E ele vai dizer, Onésimo, existe um Senhor muito maior, que é um Senhor que não aprisiona, é um Senhor que liberta, é um Senhor que transforma, é um Senhor que muda a realidade presente e futura, é um Senhor que deseja que moremos com Ele na eternidade. Onésimo percebe aquilo, olha para a sua situação e fala, eu preciso virar a chave, Paulo, muito obrigado, olha aqui, que coisa extraordinária, Paulo. Eu vim aqui atrás de uma coisa e recebi algo muito maior. E aí Paulo vai dizer o seguinte, você precisa ter esse contato com Jesus. Onésimo, portanto, reconhece possivelmente a pessoa de Jesus, e agora Paulo vai dizer, olha, você não é meu, você não pode ficar aqui comigo, eu preciso escrever um documento para que você retorne, eu vou sim mandar uma carta de recomendação, eu vou sim usar a minha influência para te beneficiar, eu vou sim usar o meu conhecimento, aquilo que eu tenho, para que você e a sua vida seja preservada. E aí vem então a carta de Paulo a Filemon. Mas é interessante notar que nós estamos dentro de um cenário que o Filemon poderia, na função e como estrutura social, como cultura da sociedade, nesse cenário de senhor e escravo, fazer coisas e exercer pesadas atitudes sobre o escravo fugitivo Onésimo. E eu posso aqui elencar algumas questões que são fundamentais para entendermos o cenário e o porquê da carta. Isso que eu vou dar aqui para você são elementos sociais, ou seja, como a sociedade romana se comportava nessa relação de senhor e de escravo e senhor. E como a carta de Paulo é pensada estrategicamente para tocar essa estrutura, para que por intermédio interno dentro da comunidade pudesse mudar, atingir valores externos. Portanto, o escravo poderia e deveria ser punido severamente. Portanto, o escravo deveria ter o seu rosto marcado com a letra F, fugitivos. O escravo seria acorrentado. O escravo seria forçado a duas questões, uma ou outra, ou ele usaria uma espécie de colar de ferro ou condenado à invalidez, uma vez que levaria uma espécie de... teria as suas pernas agredidas e não teria condições mais não teria mais mobilidade. É esse cenário que nós nos encontramos. Às vezes, quando nos aproximamos do texto bíblico, nós precisamos buscar o seu contexto para entender que o texto é quente no sentido de que essas coisas estão ali fervendo, as coisas estão acontecendo. Para imaginar, não é alguém apenas de uma história, é uma história mesmo, é verídico, e essas pessoas estão dentro desses acontecimentos. E nós sabemos que os acontecimentos que se tornam históricos, eles vão ser registrados em algum momento, mas enquanto ele acontece, ele é algo bem ativo, algo que está ali gerando angústia, gerando sofrimento, gerando preocupação em busca de solução. São essas tensões. E aqui uma tensão de vida, de fato, de ser punido severamente,
de ter alguém que pudesse mandar uma carta de recomendação e de ter alguém que vai receber esse documento. E cabe a essa pessoa, com o documento ali em suas mãos, tomar uma decisão. Perdoa ou não? Recebe ou não? Atende a recomendação paulina ou não? Então esse é o cenário. E aí nós lemos, e aí você pode se aproximar do texto da seguinte forma. Para imaginar. Chega uma carta. Olha, Paulo mandou essa carta para você. Ela está selada. Ninguém abriu. Ele é o primeiro a abrir. Ele é o dono. Ele é o destinatário. Ele então vai abrir. Aí ele começa pela saudação. Essa é uma estrutura comum. Tanto a saudação inicial quanto a saudação final. E ele vai começar a ler. No versículo 4 nós já nos deparamos. Ele vai dizer o quê? Que ele está feliz, Paulo, dá graças a Deus. No versículo 5 o que ele vai dizer? Olha, eu ouço com frequência de sua fé. Você é um cara exemplar, Filemão. Você é fantástico. O seu amor é notório. Olha, versículo 6, aí ele já começa a perceber uma oração do Paulo. Olha, eu oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Pera aí, Paulo já está preparando o caminho. Paulo já está querendo dar indícios aqui que ele vai trazer elementos mais que vão exigir de Onésimo, em amor, uma prática. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Todas as coisas boas não são um prestígio, não são o dinheiro. As coisas boas não estão ligadas e conectadas a honra de ser um senhor numa sociedade onde muita gente era escrava. 1/3 da população do império, se pensarmos assim, muita gente, ou seja, era a estrutura, a estratificação social nos apresenta isso. Agora para imaginar, ele está lendo o texto, ele chega no versículo 7 e diz, Paulo diz para ele, seu amor, meu irmão Filemão, seu amor sim tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Tudo isso que há em você, desenvolvido por você, é exemplar, é belo demais. E agora vem um pedido. Versículo 8, nós já entramos na parte 2. Primeira parte, Paulo realça, Paulo ressalta, Paulo enfatiza, Paulo evidencia para o próprio Filemão, você é de fato uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho, porque em você nós vemos e encontramos o amor, em você nós percebemos o exercício da fé cristã. Versículo 8, Paulo vira a chave e diz, olha, por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Você entendeu essa lógica aqui? Paulo diz, eu poderia mandar, eu poderia exigir, eu poderia falar de forma áspera, dura com você e lhe dar uma ordem para que você fizesse o que é certo. Deixa eu te dizer um negócio, mesmo que aquilo que você fala é certo, você não pode fazer da forma que as pessoas que não têm o encontro com Jesus fazem. Ah, mas eu falei certo. Falou que é certo, mas de forma errada. Paulo vai dizer o seguinte, eu poderia exigir, mas eu prefiro pedir, eu prefiro solicitar, eu prefiro sugerir, né? Em amor, com base no amor. E o que é bonito aqui é quando nós comparamos a palavra de Deus, a Bíblia é um espelho, nós olhamos para ela e precisamos olhar para nós. Há muita gente querendo mandar nas pessoas, há muita gente querendo dar ordem, há muita gente querendo controlar, gente que usa o discurso da liberdade, mas que no fundo elas querem causar e trazer controle sobre a vida das pessoas, nos mínimos passos dessas pessoas. Se elas pudessem, elas exigiriam sempre, façam isso, eu gosto desse jeito, eu penso assim, me obedeça dessa forma. São pessoas que acham que porque mandam lá fora, elas podem também ter o mesmo exercício e a mesma forma e a mesma conduta aqui dentro. Não, a comunidade de fé é outro aspecto, é outro mundo, é outro reino, é o reino de Deus que nada tem a ver com o reino secular. Lá é o reino do prestígio, da honra, do destaque, da ordem, do mandar. Aqui não.
Aqui Paulo nos ensina: embora eu pudesse lhe exigir o que é certo, prefiro lhe pedir em amor. E o que Paulo vai pedir em amor? Mas antes disso, me intriga o final do versículo 9. Não te dá uma questão aí de interrogação, tipo, eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo? Uma espécie de complemento. Uma espécie de maturidade. É como alguém, olha, eu já olhei para trás e percebi que o caminho é esse. Eu já trilhei tanto tempo. Paulo está aqui na década de 60, ou seja, 7 anos depois, 5, 7 anos depois, o Paulo morreria. Está no final, assim, se formos pensar, não no finalzinho, como é a segunda carta a Timóteo, mas no final da sua vida. Aí ele fala assim, olha, eu vejo muita gente nessa relação, tem até uma relação muito forte em Roma, no Império Romano, do patronato, né, dessa dependência, de alguém que manda, de alguém que obedece, de alguém que tem vínculo, de alguém que está sempre subordinado. Paulo, olha, não é assim. Não é a ordem, não é o dedo apontado na face do outro, não é a agressão, é um outro caminho, o reino de Deus. E há pessoas que infelizmente elas não entenderam, elas pegam o jeito que o mundo trata e querem replicar para dentro da comunidade de fé. A comunidade de fé, deixa eu te dizer, precisa saber disso. Algumas pessoas não sabem, elas querem colocar o secular dentro da nossa realidade. É outro mundo. É totalmente contrário. É só ler a proposta de Jesus e os evangelhos. E não diferente. Lê aqui a carta de Filemão. E a beleza da carta de Filemão, no versículo 10, diz: suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Aqui introduz. Até o momento, Paulo não tinha introduzido um nome. Não tinha introduzido o problema em si. Não tinha trazido para a conversa e para a sua carta e para o seu texto o motivo principal. O motivo principal é sim um homem chamado Onésimo. Onésimo, portanto, fugiu. Onésimo, portanto, deu prejuízo. Onésimo é escravo. E aí preciso dizer o seguinte, que nessa estrutura social, o escravo ele é um objeto. O escravo não é uma pessoa, o escravo é uma coisa. Inclusive, ele estava num pátio de uma cidade, vamos pensar, chamado Ágora. Você tem a Acrópole, que é a parte de cima, a Ágora é a parte de baixo, a parte do comércio também. As pessoas ali comercializavam trigo, comercializavam outras coisas, mas comercializavam também os escravos. Então, o escravo, que tem vários modelos de escravo na estrutura social também de Roma, o escravo aqui, ele não tem família, ele não é pessoa, ele é objeto. E agora, olha que coisa bonita, no texto de Paulo, olha que carta bonita. Paulo vai dizer o seguinte: suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Você pegar um escravo e colocá-lo como filho, não apenas filho, mas Paulo vai dizer, olha, tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Tem uma outra versão muito bonita que diz que gerei em minhas prisões. A imagem da gestação, a imagem, a ideia, o retrato de gerar alguém de dentro de si mesmo. Ou seja, ele era coisa, mas agora ele é pessoa. Ele era objeto, agora ele é gente gerada. E não apenas alguém que foi gerado e abandonado. Ele sai de mim mesmo, no sentido de eu lhe apresentei o mesmo evangelho que apresentei a você. Eu pude dar vida a ele, não por mim, mas por apresentar Jesus, o Senhor da vida, e a vida em abundância para ele. É o que Paulo pede. Demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Versículo 11 diz: Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para mim e para você. Na NVT, muito útil para nós dois. Quando nós olhamos o versículo 11, nós entendemos aqui um trocadilho que Paulo faz, de propósito, claro, no texto grego. Ou seja, o nome de Onésimo era útil. O significado. No mundo antigo nós temos muito isso. O nome
ligado diretamente a um significado. E hoje algumas pessoas procuram, antes de nomear os seus filhos, também procurar ali os seus significados. E aqui nós temos o significado é útil, o seu nome significa útil, mas ele foi inútil. Mas agora ele é útil a mim e a você. Ele é útil para nós dois. Entendeu o trocadilho? E a brincadeira que Paulo faz no seu texto, mas uma brincadeira muito séria, por sinal, para dizer o seguinte, olha, ele tem um nome e o significado. Ele traz consigo uma utilidade, mas que não serviu de fato como utilidade para você. Ele lhe foi inútil no sentido de que ele lhe deu prejuízos, ele lhe causou transtornos, mas agora ele se torna alguém útil, não apenas para você, mas a mim também. Ele me é muito útil. Eu não posso ficar com ele porque eu não sou senhor dele. Por isso devo lhe devolver. E lhe devolvo por intermédio de uma carta de recomendação. Retornemos ao texto, versículo 12. O que ele vai dizer? Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Tá entendendo? Gerei o Onésimo como meu filho. Eu me tornei pai dele, ele não é útil, mas embora tenha o seu significado, utilidade, mas depois do encontro com Jesus Cristo, ele é útil, não apenas a você, mas a mim também. Portanto, eu lhe devo devolver. Devolvo o Onésimo, não sozinho, não acompanhado de pessoas. Paulo poderia dizer, olha, vai seguranças com ele, pode ficar tranquilo, vai gente minha, vai gente de confiança, vai tudo isso. Mas o que vai com o Onésimo é o coração de Paulo, ou seja, um sentido interno. Paulo, de novo, usa características e elementos de dentro para fora. Gerei ele é meu filho, ele tem uma família, ele tem um responsável, ele tem alguém que está ao seu lado, e ele agora que vai até você e leva com ele o meu próprio coração. Gostaria, versículo 13, de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Ou seja, seria legal que você estivesse aqui, porque você me ajudaria. Eu queria mantê-lo aqui comigo porque ele me ajudaria em seu lugar. Mas ele não é meu. Vou devolvê-lo. Não vou devolvê-lo sozinho. Ele não vai chegar apenas com pessoas e cartas, mas vai com ele também o meu coração. Tá entendendo, Filemon? A gravidade da fé cristã, a seriedade de abraçar, não apenas de um levantar de mão, mas de se entregar por completo a Jesus Cristo. Tá entendendo o que eu te pedi no versículo 6, que é fruto da minha oração? Oro para que você ponha em prática, ou seja palpável, seja perceptível, seja alcançável aos nossos olhos a comunhão que vem da fé. E essa comunhão lhe é um desafio enorme, porque agora você vai ter, não exigido por mim, não como ordem, mas como um pedido mergulhado no amor, para que aceite o escravo que lhe deu prejuízo, um fugitivo. Mas o texto não termina por aí. O desafio não termina aqui. Essa é só uma parte, é só uma introdução de tudo aquilo que há de vir ainda, porque ao versículo 13, Paulo fala e da importância e da utilidade dele. Eu gostaria de tê-lo aqui, porque ele poderia me ajudar muito, mas ele vai voltar. O 14 diz, mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Paulo acredita na sua carta e acredita também que as pessoas desenvolvem uma espiritualidade sem uma dependência de um líder específico. Você consegue entender que Filemon aceitou a Jesus e aceitou por intermédio do apóstolo Paulo, mas depois Paulo não ficou ali o tempo inteiro ao seu lado, e ele precisou acreditar que é possível sim, depois que nós aceitamos a Jesus, desenvolver uma espiritualidade que não nos apoiemos nas pessoas. As pessoas são importantes, o discipulado é importante, mas a sua responsabilidade diante de Deus é posta por você mesmo. É resolvida por você mesmo. E agora Paulo, distante, acredita que Filemon colocou em prática os princípios bíblicos, os princípios da fé cristã. E aí por isso ele diz, olha, meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, não por obrigação. Eu estou acreditando em você, Filemon.
Eu estou acreditando no testemunho que falam de você, Filemão. Eu estou acreditando que você de fato vai receber essa carta não como uma ordem pesada, difícil, como uma obrigação, mas que você vai colocar em prática, que você vai desenvolver a partir da compreensão não do Paulo, não do, olha, já que Paulo tá mandando, eu vou fazer isso. Há muita gente assim, já que fulano disse que é para ler a Bíblia, eu vou ler. Já que disseram que é para fazer evangelismo, eu vou fazer. Já que disseram que tem que frequentar a EBD, eu vou. Já que disseram que tem que vir no culto, ou seja, você está fazendo por obrigação. Você não entendeu que a fé cristã, ela é um convite à compreensão de que você, a partir da liberdade, escolhe se tornar servo. Essa é a lógica de Jesus Cristo. Versículo 14, nós lemos e o 15 diz: ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Nossa, que compreensão, que coisa linda. Ele já não é um escravo. Agora começa a apertar um pouco a situação. Porque ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo. É um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa, ou seja, como ser, como indivíduo, como alguém que existe, como alguém que não é objeto, e não apenas isso, como irmão no Senhor. Isso aqui demanda uma compreensão enorme para nós, que quando nós olhamos o contexto social, é inadmissível essa combinação entre senhor e escravo e colocá-los numa ideia de irmandade. Isso é inaceitável, isso é inconcebível, isso não é possível a perceber dentro dessa estrutura. O que Paulo coloca aqui é o seguinte: ele lhe deu prejuízos, ele vai retornar, não retorna sozinho, retorna com o meu próprio coração, a partir de uma carta de recomendação. Ele é, portanto, o seu irmão, você não recebe mais como escravo. Ele pode até sim, eu acho, a meu ver aqui, desenvolver funções naquela casa, mas ele deve ser olhado, visto por Filemão, como irmão no Senhor. Está entendendo a intenção de Paulo de pegar um texto, o menor texto do Novo Testamento? Tem gente que acha que quanto mais coisa, mais conteúdo, mais impacto. Será? Olha o que Paulo vai causar dentro de uma igreja por intermédio de um bilhete. Ele vai dizer que isso não é comum lá fora, ou seja, na estrutura social romana. Em vez de vocês pegarem o modelo de lá e implementarem aqui, façam o seguinte: implementem o modelo do Evangelho de Jesus, implementem a paz, o amor e a justiça, o tripé do reino de Deus dentro da comunidade, para que de certa forma isso seja percebido numa escala pequena, mas depois vai ganhando proporção. Lembra da parábola da semente de mostarda contada por Jesus? É algo pequenininho, mas que depois, quando cresce, depois que ganha vida, depois que ganha ali os seus nutrientes, consegue, portanto, alcançar muitas realidades. E não foi diferente. A queda do Império Romano teve também uma influência por parte dos cristãos. Não num sentido de guerra, de pegarem armas e de fazer combates, mas por conta da propagação da paz, da verdadeira paz, de amenizar conflitos. Isso enfraqueceu o elemento chamado Pax Romana no final do V século e do IV século, que foi também, de certa forma, um elemento fundante para a queda do Império. Um elemento importante. A participação durante séculos e a obediência aos princípios de Jesus. Então, aquilo que se faz dentro da comunidade reverbera positivo ou negativamente para fora dela, trazendo para nós o nosso jeito de ser enquanto Primeira Igreja Batista de Niterói precisa ser bem consciente. A gente precisa fazer as coisas sabendo por que nós fazemos, por que nós estamos aqui. Precisamos desenvolver o amor sincero
ensinado pelo apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos capítulo 16 e também enfatizado por Pedro, que escreve a sua primeira carta no capítulo 4. Essas coisas, o amor verdadeiro, o amor sincero de uns para com os outros, precisa ser realidade no nosso meio para que atinjamos então a cidade de Niterói. É um grupo pequeno diante da população que nós temos, mais de 500 mil habitantes de Niterói, mas se nós fizermos isso conscientes e intencionais, com força na presença e na pessoa de Jesus Cristo, nós conseguiremos atingir positivamente. Do contrário, nós não agregaremos a sociedade onde nós estamos inseridos. Paulo certamente não vai conseguir mudar toda uma mentalidade estruturada durante milênios numa sociedade, mas ele vai inserir numa comunidade e ele vai dizer: Onésimo e Filemon. Filemon, senhor, Onésimo, escravo. Eles vão viver juntos numa mesma comunidade e eles vão se perdoar, se amar e, portanto, vão desenvolver uma relação de irmandade. Isso, sem sombra de dúvida, chocaria as pessoas que estavam ao redor. Esta é também, possivelmente, a comunidade de Colosso. Em termos práticos, para imaginar, Filemon dá uma palavra, Onésimo poderia fazer um momento de intercessão, Filemon poderia ler um texto, Onésimo poderia ser alguém da recepção, Onésimo poderia ser um pregador, ou seja, essas pessoas estão no mesmo ambiente. E elas precisam agora entender e que o tratamento não é de alguém que está em cima e alguém que está embaixo. Novamente, não é pegar o meio, a compreensão secular, o que está no meio secular, e aplicar para a nossa realidade. É o contrário. As pessoas estão invertendo isso. Nós não podemos nos acostumar com princípios que são seculares e aplicarmos a nossa realidade. Ler o convívio comunitário a partir de elementos seculares. Ao contrário. Nós precisamos implementar, reforçar os valores, a forma de tratar o outro como irmão, não como alguém que está acima, não como alguém que é inferior, não aqui, mando eu porque eu sou formado nisso, eu trabalho tanto tempo naquilo, eu tenho 60 anos de batismo, não é isso. Se nós fizermos isso, nós estamos invalidando a perspectiva real, bíblica para a nossa prática. E aí nós podemos, no final, orar como Paulo orou. Oro para que a PIB de Niterói consiga colocar em prática a comunhão que vem dessa fé. Mas há outros elementos ainda que nós podemos trabalhar. Outros elementos fundamentais. E a carta, se você perceber, é como uma escada. Começa ali com a saudação, dá passos um pouquinho maiores, assim, no sentido de situar Filemon, de agradecer a Filemon. Apresenta o problema a partir do versículo 8, introduz então Onésimo na conversa e Paulo vai crescendo, vai, portanto, até como reflexo da sua oração, vai apresentando para Filemon quais são as dimensões de uma verdadeira espiritualidade em Jesus. E Paulo trata então de receber Onésimo. Onésimo não vai sozinho, Onésimo vai também com o meu coração. Onésimo é alguém útil. Embora seja o seu nome útil, ele foi inútil, mas agora ele é útil a mim, a você. Onésimo poderia ficar comigo, mas ele não é meu, é seu. Ele poderia ficar aqui em seu lugar, porque eu tenho certeza que você gostaria de me ajudar, mas você também não pode. Mas ele também não pode porque ele não é meu. Tá entendendo? E Paulo vai subir nos degraus. Ele vai dizer, olha, eu não queria te mandar, eu queria que você recebesse o Onésimo não por obrigação, mas como alguém que aceita e entende isso como um projeto de Jesus para estabelecermos uma comunidade. Ele não é mais um escravo, ele é seu irmão. Receba-o como irmão dentro de uma mesma comunidade. Agora, a parte que nós vamos caminhar nos versículos seguintes, a partir do versículo 17, é algo muito interessante onde Paulo vai desenvolver aqui uma proposta para Filemon, dizendo, portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Olha que interessante. Paulo usa da sua influência não para mandar. Paulo usa de sua influência para oferecer ajuda. É como se tivéssemos dois blocos
separados por um grande vão. E Paulo se estende para dizer: Onésimo, pode passar por cima de mim mesmo para ser recebido por Filemon. E você vai ser recebido diferente. Para imaginar, eu disse lá um pouco mais atrás que é o seguinte: o que esperava Onésimo, segundo uma compreensão, segundo a compreensão da estrutura social romana? Esperava ele uma marca no seu rosto, um colar de ferro, esperava uma agressão. E agora, o que espera Onésimo a partir dessa carta? Um abraço, um acolhimento, um choro, uma reconciliação e um tratamento de irmão, irmandade. Você entende que agora parece que Filemon, além de receber Onésimo, ele é responsável também por introduzir Onésimo na sua comunidade, a qual se reunia possivelmente no terraço de sua residência? Receba-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Você me tem como alguém que é valoroso para você? Paulo troca de lugar. Esse escravo fugitivo, recebe ele como se você estivesse recebendo a mim. Ou seja, como você me receberia? Você me receberia com chá da tarde, ou com um almoço legal, com uma alimentação bacana, com aquela mesa posta bem bonita, talvez com cartaz, talvez com abraços, talvez com pessoas me recepcionando, talvez com muitas frases de pessoas que passaram por ali, que te conhecem, dizendo: aqui, Paulo, essa carta foi escrita para você, olha aqui, tá vendo tudo isso, todo esse cenário, todo esse planejamento para me receber? Receba como se você estivesse recebendo a mim. E além disso, se ele lhe causou um prejuízo, coloca na minha conta, não deixa no vazio, não deixa essas coisas, não pode colocar na minha própria conta. Ou seja, Paulo, que é prisioneiro, que para desenvolver e ter recurso financeiro precisaria certamente ter muito trabalho, precisaria, portanto, contar com esses recursos de outras formas, né? Pessoas, portanto, lhe apoiando. Ainda assim ele se coloca nessa dimensão de que: Filemon, você tem muito mais do que eu, você pode acolher esse prejuízo, mas se isso for um problema para você, que não seja, receba como se estivesse recebendo a mim e coloque a dívida dele em meu lugar. Não é o que Jesus fez por nós? O que Paulo faz por Onésimo e que nós devemos fazer pelas pessoas é o que Jesus fez por nós. Só que tem um problema, que às vezes nós queremos nos relacionar, queremos fazer esse apoio, essa hombridade, quem está no mesmo patamar socioeconômico que nós ou acima. E que às vezes nós desenvolvemos relacionamentos com segundas intenções. Mas aqui, qual é a segunda intenção que Paulo tem? Qual é o benefício, o lucro, o resultado que Filemon vai lhe dar? Casa? Cavalos? Lugares? Não. Paulo não faz por segundas intenções. Paulo faz pelo verdadeiro amor, pelo amor sincero, sem nenhuma cera, sem nenhuma barganha, não esperando nada. Se ele prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre a mim. Aí o versículo 19, caminhando para o desfecho, Paulo diz: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Porque ele pode ter todas as coisas, mas se não tivesse Jesus, não teria vida. E não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escreva essa carta certo de que você fará o que lhe peço. Não, isso aqui é extraordinário. E até mais. Se o que Paulo pede, nós agora nos aproximando do texto, a gente já acha uma questão, algumas questões complexas diante do cenário social que Filemon e Onésimo se encontravam, olha a palavra que Paulo dá. Paulo vai dizer: olha, reanime o meu coração em Cristo.
Faz essa gentileza. Eu estou te pedindo isso. Essa carta é para te pedir que você faça isso que eu estou te pedindo, mas eu acredito que você vai fazer mais. Se recebêssemos uma carta de Paulo nesse sentido, nós guardaríamos, nós arquivaríamos aquele e-mail, nós torceríamos para que ele caísse no spam. Ah, nem vi, Paulo. O Onésimo chegou aqui, já esculachei ele, já dei uma coça, já colidimos, já mandei ele embora, nem sei se ele tá vivo, tá por aí jogado no canto. Você mandou alguma coisa? Faríamos vista grossa por conta desse documento tão exigente, embora seja em amor, solicitado por Paulo, pedido por Paulo? Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, que é o Epáfras, possivelmente fundador da comunidade de Colossos, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Nós podemos então concluir a nossa aula diante de algo que é muito sério. A fé cristã não é um conjunto de rituais. Eu venho, eu bato ponto, eu entrego dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso tudo faz parte do conjunto e que trazem, de certa forma, uma manutenção na nossa forma de conduzir a vida religiosa. Isso não é problema. O problema é quando nós achamos que a vida e a fé cristã se resumem a isso. A fé cristã é o que Paulo ora, é colocar em prática a comunhão que vem dessa fé. A fé cristã é compreender, entender, experimentar todas as coisas que temos em Cristo. Nós temos a salvação em Cristo? Temos. Nós temos o perdão dos nossos pecados em Cristo? Temos. Nós temos a certeza que moraremos no céu? Essa certeza em Cristo? Temos. Mas temos também a responsabilidade com as pessoas. Temos não que levantar muro. Há muita gente levantando muro. Você não pode fazer parte desse time. Você precisa ser ponte. E ponte não para intenções. Depois eu aguardo um tapinha nas costas. Depois eu aguardo aquele presente. Depois eu aguardo aquela menção. Fala lá do púlpito o meu nome. Cita que eu fiz isso. Porque não tem nada a ver com a proposta de Paulo escrevendo a Filemão. Paulo se coloca como ponte e conecta um senhor e um escravo e coloca o escravo em pé de igualdade com o seu senhor. E diz, olha, o que eu te pedi aqui, que você o receba como estivesse recebendo a mim, que entenda que ele é útil a mim e a você. Isso é uma questão, mas eu espero que você faça muito mais. Isso é ser cristão. Isso é desenvolver uma espiritualidade de Jesus. Isso é entender e fazer intencionalmente, desenvolver esses aspectos dentro da comunidade para que ela seja espelho para a sociedade. E não pegar elementos da sociedade seculares, pautados por ganância às vezes, por soberba, por disputas, e implementarmos na comunidade. Que não tenhamos espaço para esses tipos de comportamentos, mas que possamos olhar para dentro do nosso coração, analisar a nossa vida e perceber, eu quero ser Paulo, eu quero ser Filemão. E se eu sou Onésimo, que Deus levante Paulo, Filemões na minha caminhada. Que consigamos ter essa sensibilidade. Isso é muito sério. Estamos finalizando a nossa revista Compromisso, mas não devemos encerrar aqui o nosso compromisso com o próximo, com o outro, com colocar-se à disposição de Deus, com a sensibilidade de perceber a voz do Espírito e abençoar as pessoas. Que essa carta, que fala muito ao meu coração, que eu tenho um carinho enorme por ela, claro que por toda a Bíblia, mas você sempre tem aquele texto que você gosta de se aproximar de toda vez que lê,
se emociona, se encanta, possa encontrar um espaço no seu coração e que você possa então desenvolver essa espiritualidade. Senhor, muito obrigado por este momento, obrigado por esta aula, obrigado por tua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Que consigamos colocar em prática no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor. Que consigamos, ó Deus, desenvolver e praticar toda a comunhão que é vinculada à fé que nós assumimos. A fé em Jesus Cristo nos coloca diante dessas questões, de amar o próximo, sem negociações, sem barganhas, sem segundas intenções. Fazer isso porque o Senhor nos orienta. E que possamos gerar tantos filhos, tantas pessoas e trazer a utilidade de tanta gente para o reino de Deus. E que, ao fazermos isso, o nosso nome não fique registrado, não seja aplaudido, mas que o teu nome seja glorificado através dessas atitudes. Essa é a nossa oração e a fazemos o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos encerrando a transmissão das aulas da EBD Online. Você está convidado a participar conosco da EBD presencial, na Avenida Marquês de Paraná, 225. As lições anteriores permanecerão em nosso canal e você poderá assistir todas as aulas que já foram ministradas. Deus os abençoe!